Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre sensores analógicos. E no caso nós vamos trabalhar com esse sensor analógico aqui, que é chamado de potenciômetro. Ele é um botão que a gente pode girar ele. Geralmente ele vem com essa capinha aqui em cima. Não sei se vocês já viram esse tipo de botão, mas a gente consegue girar ele para um lado e para o outro. Aqui no Tinkercad ele está aqui, ó, potenciômetro. E quando a gente simula, a gente consegue girar ele para um lado e para o outro. Qual é a diferença de um sensor digital para um analógico? Então, o sensor digital, como um botão ou esse interruptor, ele só tem dois estados, né? O digital só tem duas possibilidades. Ou ele está para um lado ou ele está para o outro, como um interruptor de luz, né? De casa. Ou para um lado ou para o outro. Ou ele envia sinal alto ou sinal baixo para o Arduino. E digital a gente liga aqui no 2 ao 13, né? Então esse tipo de sensor aqui a gente liga um terminal no GND, o outro no 5 volts. E a perninha do meio dele a gente coloca aqui no 2 ao 13, qualquer pino aqui do 2 ao 13. Vou ligar ele no 2 aqui. Só ajustar as cores aqui para ficar mais fácil de entender. O GND sempre preto e o positivo, 5 volts, sempre vermelho. Beleza. O botão aqui a gente ligava ele com um resistor, né? Mas a gente faz a mesma coisa. Liga ele aqui GND, aqui no 5 volts. E aqui em algum pino digital eu vou ligar no 3. Então, só relembrando, eu vou utilizar o monitor serial para a gente poder enxergar, para o Arduino falar para a gente aquilo que ele está lendo do sensor, né? Então eu vou mandar imprimir no monitor serial a leitura do sensor. Então se eu quiser ler esse sensor aqui que está no pino 2, imprimo a leitura do pino 2 com nova linha para dar um Enter. E olho aqui no monitor serial. Então eu vou iniciar a simulação. O interruptor aqui está por um lado, então o Arduino lê como 0, e para o outro o Arduino lê como 1. E no pino 3 aqui, que seria este outro botão, né, que está no pino 3. Mesma coisa, de um lado ele lê como 1 e apertado como 0. Solto 1, apertado 0. Aí se eu quiser mudar, eu quero que ele solto seja 0 e apertado seja 1. É só inverter aqui, ó. O GND eu coloco aqui e o 5 volts eu coloco aqui. Então agora, o botão não está apertado 0, pressionei 1. Soltei 0, pressionei 1. Beleza, então esses são os sensores digitais que a gente já viu. E agora vamos falar um pouco do sensor analógico. O sensor analógico ele não tem só dois estados possíveis, né? Ele não tem só um lado ou outro. Ele tem toda essa faixa aqui de possibilidades. Então eu consigo ir girando, 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 girando. E tem várias posições que eu posso deixar ele aqui no meio. Por isso ele é analógico. Como é que eu ligo ele? Deixa eu apagar aqui os outros. A ligação dele vai ser parecida. Eu ligo uma das perninhas de fora no GND, a outra perninha de fora no 5 volts, e a perninha do meio dele, essa daqui, eu vou ligar no Arduino. Mas ele é um sensor, um dispositivo de entrada analógico. Aonde que eu ligo ele? Eu tenho que ligar aqui, ó, analog in, analog de analógico e in de entrada, de sensor. Então, qualquer um desses aqui, do A0 até o A5.
Eu vou ligar no A0 aqui. Mudar a cor. E agora, como ele é uma entrada, né, um sensor analógico, por que entrada? Porque ele está mandando informação, sinal para o Arduino. Então, o sinal está entrando no Arduino. Então, ao invés de eu usar o bloquinho de ler digital, eu vou usar o bloquinho de ler pino analógico. E aí eu tenho as opções aqui do A0 até o A5. No meu caso, está conectado no A0, coloco o A0 aqui. E aí vamos dar uma olhada no que acontece. Ó, ele está todo para um lado, está marcando 0. Conforme eu vou girando ele, vai aparecendo um número ali que vai aumentando, 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 aqui no monitor serial. Aumentando até o máximo, que é 1023. Então, ele vai de 0 até 1023, que seria o máximo. Então, é como se o 0 fosse o sinal baixo e o 1023 fosse o sinal alto. Mas eu tenho várias possibilidades aqui no meio, qualquer número inteiro entre 0 e 1023. Então, vamos ver como controlar o brilho de um LED e a velocidade de um motor utilizando esse potenciômetro. Tá? Primeiro eu vou fazer com o LED aqui. Vou colocar o LED aqui, uma perninha negativa no GND com o resistor. E a perninha positiva eu vou colocar aqui no 13. Não, mentira, eu tenho que colocar em algum pino que tenha o tio na frente, né? 9, 10 ou 11, 5, 6 ou 3. Vou ligar aqui no ENS. Porque se eu quero controlar o brilho dele, tem que ser num dos pinos PWM, que tem o tio na frente. Como a gente viu num vídeo anterior, aí eu consigo usar este bloquinho aqui e colocar um número de 0 até 255. Então, se eu colocar 255, aqui no pino 11, né? Ele vai estar com o brilho máximo. Se eu colocar um número menor, esse brilho vai diminuir. Por exemplo, 100 vai ser um brilho menor aqui do LED. Então, eu consigo controlar o brilho do LED, ou se fosse um motor, a velocidade desse motor, utilizando esse bloquinho aqui e conectando num pino que tem o tio na frente. Seria um pino de saída analógico, que é chamado de PWM. Então, vejam bem, a gente tem aqui, para controlar o brilho do LED, a possibilidade de ir de 0 até 255, que seria o máximo. E a gente viu aqui que o nosso sensor analógico aqui, o potenciômetro, ele vai de 0 até 1023. Ó, 0 e o máximo é 1023. Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Os atuadores, né, que são saída PWM ou analógicos, eles vão de 0 a 1000 a 255. Então, quantas possibilidades de números inteiros a gente tem aqui? 256. São todos os números até 255, mais o 0, né? 0, 1, 2, 3, até 255. São 256 números. Já os sensores analógicos, que são entradas, né? A gente viu que eles vão de 0 a 1023, que são 1024 possibilidades. Todos os números inteiros, de 1 até 1023, mais o 0. Então, isso nos dá 1024 possibilidades. 1024 dividido por 256 nos dá 4. Então, 1024 é 4 vezes maior do que 256. Então, se eu quiser controlar o brilho desse LED aqui com o potenciômetro, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Ao invés da gente colocar o número aqui que a gente quer, a gente coloca este bloquinho.
Assim, o número que está vindo do potenciômetro, nesse bloquinho roxo, vai ser mandado lá para o LED. Só que se a gente fizer simplesmente assim, esse número aqui é 4 vezes maior do que o que cabe aqui. A gente acabou de ver isso, né? 4 vezes maior aqui o 1024 do que o 256. Então, o que vai acontecer se a gente fizer isso daqui? Vamos ver ali no LED, ó. Eu vou ir aumentando, ele vai aumentando o brilho, aumentando, 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 até um ponto ali que ele apagou e voltou a aumentar. Aumentou, 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 até um ponto que ele apagou e voltou a aumentar. E de novo, aumentando, aumentando, apagou e voltou a aumentar. Então está fazendo esse ciclo de ir aumentando, aumentando e apagar 4 vezes, porque esse número é 4 vezes maior do que o LED recebe. Então ele vai indo até 255, chegou no 256, é como se ele estivesse voltando para o zero aqui. Aí 257 é como se tivesse 1, 258 é como se tivesse 2 e assim por diante. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse número aqui, se ele é 4 vezes maior, 4 vezes, a gente tem que fazer a operação contrária. De vezes, a operação contrária é divisão. Então, a gente tem que dividir o número que vai vir aqui por 4. A gente faz isso com os bloquinhos de matemática aqui, ó. A gente tem a divisão. Então, a gente quer dividir este número, dividir ele por 4. E agora sim a gente coloca aqui. Agora, ó, inicia a simulação. Ele vai ir aumentando, aumentando, aumentando o brilho do LED. Vai aumentando, vai sempre aumentando, até chegar no brilho máximo. Então agora não está fazendo mais 4 vezes o aumentar, aumentar e diminuir. Agora está usando toda a extensão aqui de giro do potenciômetro para ir aumentando o brilho do LED do mínimo até o máximo. Então a gente vai trabalhar dessa maneira aqui, quando a gente tiver um sensor analógico e quiser passar o valor dele para um atuador analógico. Então, a mesma coisa a gente poderia fazer aqui com um motor. Então, a gente poderia colocar aqui o motor, um pino no 5, por exemplo, e outro fio aqui no pino 6. Só mudar a cor. Ok. Então, eu poderia mandar isso daqui, ó, no pino 6. E no pino 5, simplesmente mandar sinal baixo. Então, se eu fizer assim, potenciômetro todo para um lado, o motor está parado, eu vou aumentando aqui, vou girando o potenciômetro e vai aumentando a velocidade do motor. Então essa é uma possibilidade, porém dessa maneira o meu motor só vai girar para um lado, né? Então no próximo vídeo nós vamos ver como controlar a velocidade do motor utilizando o potenciômetro e utilizando 2 botões para controlar o sentido de rotação do motor. Então a gente pode setar a velocidade do motor e utilizar os botões para dizer se a gente quer que o motor vá para frente ou para trás. Então, até o próximo vídeo.